estimados diáconos, queridos filhos e filhas em Cristo, 25 de março, 9 meses antes do Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós celebramos esse mistério. Hoje é o grande dia do sim, diante deste momento do sim. São Bernardo de Claraval nos diz que toda a criação parou para escutar aquela resposta que mudaria o percurso de toda a criação decaída pelo pecado, pela má escolha dos nossos pais, Adão e Eva. Diz São Bernardo que o céu todo e toda a criação parou neste momento em que o arcanjo Gabriel se colocou diante dela, uma criatura tão pequena, tão frágil, um ser humano tão aparentemente insignificante, e o santo arcanjo grandioso, se coloca diante dela, se encurva, se prostra diante dela, reconhece que nela há algo infinitamente superior do que há nele, a graça que Deus reflete na presença do próprio Deus, e toda a criação aguarda aquela resposta. Quando nós enxergamos a pessoa da Virgem Maria, nós enxergamos alguém frágil, um ser humano pequeno. Mas olha, minha gente, um arcanjo, se estuda angiologia, é um anjo gigantesco, O grau das criaturas angélicas se mede pelo tanto que se reflete a Deus. E este arcanjo, a semelhança de Rafael e de Miguel, um arcanjo gigantesco diante sobremaneira do ser humano. E ele reconhece nela, ela sim é mais cheia de graça do que ele. Olha só, a santidade da Virgem Santíssima, a santidade da Virgem Maria. E quando ela diz o seu fiat, faça-se, acontecer uma festa no céu, uma festa que não tem fim, para comemorar o mistério da encarnação. São dois mistérios importantíssimos na fé cristã: o da encarnação e o mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. Embora nós estejamos bem no meio do tempo da Quaresma, nós paramos bem na caminhada quaresmal, na qual nós nos preparamos para celebrar o mistério da Páscoa. Nós paramos para contemplarmos o mistério da encarnação, sem o qual não há Páscoa. Então hoje nós celebramos 3 sim, às vezes passa despercebido por cada um de nós nos textos, mas são 3 sim que nós celebramos. Não é somente o da Virgem Maria, que é o mais notável e o que mais se salienta nesse mistério. O primeiro sim que aconteceu foi o sim do Filho de Deus. Deus, um único Deus, 3 pessoas divinas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Para que acontecesse tudo isso que aconteceu diante do sim da Virgem Maria, foi primeiramente preciso, necessário o sim do Filho. Por isso que a igreja, a liturgia da igreja é belíssima. Quem gosta de estudar a liturgia sabe bem, sabe muito bem. Por isso que a igreja coloca essa carta aos Hebreus como segunda leitura, o texto do Novo Testamento. Se a gente não entende um pouquinho o sim do Filho de Deus, a gente não entende o que tem a ver com essa leitura que fala de sacrifícios,
Porque o pecado lá em Adão e Eva causou um desastre, uma desordem na criação. Nós não sabemos quão perfeita era a criação quando Deus assim a fez. Nós já nascemos no mundo decadente, caducante. Só Adão e Eva tiveram a oportunidade de experimentar o mundo perfeito. Deus, vendo a sua criação entrar nessa situação de decadência, Deus ele não fica estático, ele não fica parado. Aquele que estava no descanso do sétimo dia, ele se levanta. Sabe quando você está lá no domingão, depois do churrasco, vai tirar a sonequinha depois do almoço, está tudo tão bom, tomou um bom vinho, uma cervejinha, aí vai dar uma soneca, daí de repente bate na porta uma visita, você fala, estava tão bom, Exatamente, Deus no sétimo dia, curtindo, apreciando aquilo que na perfeição ele fez, ele percebe a queda. Primeiro a queda angélica, os anjos que negam a Deus do primeiro e terça parte dos anjos, e depois a queda angélica, a queda da criação no meio do ser humano, nas obras materiais, o ser humano que escolhe comer o fruto proibido, ou seja, a perversão daquilo que Deus fez em tão bom. Ele se levanta. É daí que vem o chamado oitavo dia, que nós celebramos tanto na Páscoa quanto no Natal. O oitavo dia é o dia, exatamente do que fala essa leitura segunda, o dia em que o Filho de Deus, que estava quietinho também na eternidade com o Pai diz: olha o que eles fizeram. E o Filho diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Eles que se virem. E o Pai diz: tem certeza? E o Filho diz: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Desembucha, fala logo. E o Pai diz: não tem jeito, senão a sua visita no meio deles. Olha só, e essa visita não pode ser qualquer visita. Para que aquilo que é pequeno, é frágil, seja restaurado, a restauração tem que partir a partir daquilo que é pequeno. Por isso você, meu filho amado, precisa se tornar aquilo que ele se tornara, decadente. Olha só, tamanho amor de Deus. E o filho pensa, acho que ele estava tomando água da pouco, deu uma engasgada. Vamos lá, fazer o quê? É o que tem para hoje. E ele diz: o que nós cantamos no Salmo 39: eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eles estão oferecendo sacrifícios, orações, mas não está resolvendo. Por isso o Senhor não está mais recebendo aqueles sacrifícios da antiga religião, o judaísmo. Não te agrada. Eis que eu venho fazer a vossa vontade. Sacrifício o Senhor não está querendo. E é por isso que o Senhor vai formar um corpo. É nisso que fala a segunda leitura que nós ouvimos. Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos que eles prestaram, porque ao mesmo tempo que eles prestavam holocaustos, eles estavam caindo mais pecados e infrações e delitos. Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprima esse sacrifício antigo e por meio do meu corpo instala um novo sacrifício. Eis que eu vim para fazer a tua vontade. Aí está o primeiro sim, o sim na eternidade do Filho que diz ao Pai: eu vou descer. Olha só que delícia,
né, essa história. E depois o segundo sim é que para ele se tornar, né, de divino, de eterno, de cheio de poder, né, de infinitude, se tornar um ser humano, ele precisa e ele quer nascer de um ser humano. Aí entra o segundo sim, porque Deus ele não impõe nada a ninguém. Não impõe. O anjo aparece diante dela. Ela foi preparada para isso, mas ela tinha a oportunidade de não aceitar. Ela tinha a oportunidade. Por isso que o anjo como que pergunta, e ela responde. O mesmo que o filho respondeu na eternidade. Olha só, eis que eu vim para fazer a tua vontade. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí está o segundo sim, da Virgem Maria. E olha, minha gente, olhando a imagem da Virgem Maria, às vezes nós criamos, isso não é de todo ruim, mas nós precisamos às vezes analisar um pouco além. Nós olhamos as imagens, enfim, os ícones, as estampas da Virgem Maria, e muitas vezes nós criamos uma imagem angelical, parece uma divindade. Não é. Era uma mulher que tinha projetos, que tinha o seu dia a dia, tinha um sonho, como qualquer adolescente da sua idade, mais ou menos 13 anos de idade ela tinha, não se sabe com exatidão, tinha seus sonhos, seus projetos, o desejo de se casar, de se tornar uma esposa, da mesma forma que seus pais, enfim. E diante de um projeto que vem de Deus, um chamado de Deus, ela precisa abdicar os seus sonhos pessoais, para que o sonho de Deus e o sim que o Deus, o Filho, deu ao Pai, também seja o seu sim diante do Pai. E aí entra o terceiro sim, que a liturgia de hoje vem nos mostrar que é o nosso sim. Aí vem o nosso sim. Diante de escolhas que nós temos a fazer. Por exemplo, hoje, você poderia estar fazendo tantas outras coisas e muito mais prazerosas do que estar aqui sentado no banco de madeira. Mas tudo na vida depende de escolhas. E nós precisamos começar a pensar um pouco mais, sobre o que nós temos ao longo dos nossos dias escolhido para a nossa vida. Todos os dias nós temos diante de nós duas escolhas a fazer. Um nos diz, acho que é o texto do livro do Eclesiástico, do Deuteronômio, não lembro, Deuteronômio, acho que é sempre dois caminhos, o da bênção e da maldição, o do mal e do bem, do pecado e da graça, o da virtude ou do vício, do defeito. E como que nós temos escolhido? A Virgem Maria escolheu pelo projeto de Deus, e isso ninguém tira dela. De toda a criação, ela é a criatura mais glorificada em toda a eternidade, porque obedeceu a Deus. Então, para nós avaliarmos primeiramente a questão do dizer sim, a nossa vida de fé, a nossa vida como católico, nossa vida espiritual, nós temos falado sim a Deus. Começa lá de baixo, a prática dos preceitos da igreja, guardar domingos e festas de guarda, o rezar todos os dias, o entregar o dízimo quando vão na igreja, o jejuar quando vão na igreja, fazer penitência. São preceitos que estão lá embaixo. Nós temos falado sim a Deus. E depois, nas escolhas, nas provocações do mundo, tantas propostas, de todos os âmbitos que nos vêm para nos tirar de Deus, qual tem sido a nossa resposta? Para nós refletirmos nesta noite, o sim do Filho ecoou o coração da Virgem, que também disse sim ao Pai. Que esse sim da Virgem também possa ecoar
em nosso coração e que nós respondamos a Deus como ela respondeu e como o Filho Eterno se respondeu. Eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade. E para terminar, nós ouvimos na primeira leitura, também parece um texto deslocado, né? Mas nada é à toa na liturgia. A profecia de Isaías vem nos falar do rei Acaz. Deus ele escolheu de tantos povos o reino de Judá para ali fazer nascer o seu Filho Eterno. Acontece que depois de Davi, Deus promete que vai ser o Messias, será da dinastia davídica. E depois de Davi, começa a acontecer, como acontece sempre, uma confusão no reino de Judá. E eles começam a pensar em tirar o rei, que é da dinastia davídica, da descendência de Davi, e colocar um outro rei qualquer. E Deus ele vai para a casa e diz assim: olha, vocês até vão tentar impedir que se cumpra a minha palavra, mas ninguém detém a minha palavra. Vocês vão fazer aparentemente morrer a dinastia davídica, mas eu vou ressuscitá-la, reatá-la. E Deus o faz na pessoa da Virgem Maria e de São José. Celebrar a anunciação do Senhor é celebrar a restauração que Deus faz naquilo que tentaram destruir. Ninguém destrói a lei de Deus. Que essa liturgia hoje nos faça refletir o nosso sim e também crer que Deus sempre cumpre a sua vontade na vida daqueles que se permitem. Que nós nos permitamos. Assim seja. Amém.